Em reunião com o governo federal, o governador Rafael Fonteles e o ministro dos Portos e Aeroportos, ele garantiu apoio para a conclusão do Porto de Luiz Correia. A obra, que está na fase de drenagem, tem data mantida para inauguração em 13 de dezembro. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, garantiu ao governador Rafael Fonteles apoio para a conclusão do Porto de Luiz Correia. A obra, que se encontra atualmente na fase de dragagem do terminal pesqueiro, é promessa para o Estado há 47 anos. Em Brasília, o governador se reuniu com o ministro, já que pretende agilizar os trâmites para que a obra seja entregue no dia 13 de dezembro. Onde nós tivemos o privilégio, na tarde de hoje, de discutir um conjunto de investimentos para o Estado. Investimentos na aviação regional, que é uma prioridade nossa, que em breve anunciaremos, e a outra prioridade que é fundamental para o estado do Piauí, mas sobretudo para o Nordeste, que é o novo porto Luiz Correia, que sem dúvida alguma vai ser fundamental para o desenvolvimento do estado e sobretudo para a geração de oportunidades. O senhor vai contar com o nosso apoio e com o apoio do presidente Lula para o quanto antes a nossa equipe poder tirar do papel e no dia 13 de dezembro a gente está lá dando a ordem de serviço desse porto fundamental para o estado. No mês passado, ocorreu a instalação da primeira draga no porto, que busca atingir uma profundidade de 7 metros na maré baixa e 9 metros na maré alta, para permitir que os navios de grande porte possam ter acesso até o cais que será construído. A obra do calado representa parte submersa do navio. O desafio ao longo da obra é avançar em profundidade para receber grandes embarcações. O Porto de Luiz Correia foi idealizado na década de 1960, mas a primeira pedra fundamental é datada de 1976. Após várias paralisações e brigas judiciais com empresas, o governo anuncia a conclusão da primeira etapa do porto, o terminal pesqueiro e dragagem do canal de acesso ao rio Igaraçu. Foram investidos 90 milhões de reais. O maior volume de recursos já aplicado pelo governo do estado em uma obra pública. Outra atividade que será beneficiada com o Porto de Luiz Correia será o transporte dos grãos produzidos no Cerrado piauiense. Você vai estar ajudando o Piauí a concretizar a maior obra de infraestrutura sonhada há mais de um século. O Porto de Luiz Correia, que será um porto importantíssimo, por exemplo, para escoar a produção de grãos do Cerrado piauiense. Ele vai começar no dia 13 de dezembro, com o terminal pesqueiro, exatamente porque estamos vencendo essa batalha do calado, e depois iremos ampliar com o apoio certamente do Ministério para operações ainda maiores que vão tornar o nosso Porto de Luiz Correia uma referência para o Brasil. E a aviação regional também temos o apoio aqui do ministro Silvio Costa Filho. Muito obrigado, ministro. Governador, conta com a gente. Parabéns pelo trabalho. Olha, essa promessa de apoio do ministro dos Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho, para a conclusão do Porto de Luiz Correia, ela gera uma grande expectativa, de alívio para os parnaibanos, luiz-correienses e demais piauienses que têm esperado há quase 5 décadas por esse empreendimento. No entanto, a gente compreende, assim, é difícil, não expressar a desconfiança, a incredulidade diante de tantos anos de atrasos e desafios enfrentados por esse projeto. A ideia do porto, ela remonta, como disse a Viviana aí na reportagem, à década de 1960, mas apenas agora, após esses investimentos que foram anunciados aí pelo Rafael Fonteles, significativos, e uma série de controvérsias, o governador Rafael anuncia essa conclusão da primeira etapa, com o fato de terem sido necessários 90 milhões, o maior volume de recursos já aplicados em uma obra pública pelo Estado na condução de projetos de infraestrutura. Essa promessa de entrega do Porto de Luiz Correia, no dia 13 de dezembro, declaração que inclusive eu mesmo ouvi pessoalmente do governador
né, na solenidade lá em Luiz Correia, ainda é um prazo ambicioso. A gente tem que ressaltar isso. E a pressão para que isso aconteça é bastante compreensível, dada a essa longa história, a essa trajetória de atrasos e também de frustrações associadas a essa obra. No entanto, aí é importante lembrar que essa não é a primeira vez, né, que prazos otimistas são estabelecidos para esse projeto, né, por outros governadores. Não estou falando desta feita aqui, esse é o primeiro prazo que foi dado pelo governador Rafael Fonteles, recém, né, empossado no cargo. A história, ela nos ensina que promessas vazias e expectativas não cumpridas tem sido aí uma característica marcante dessa obra do Porto de Luiz Correia aí ao longo dos anos. Então, esta é realmente uma das provas de fogo de Rafael Fonteles, que tem se demonstrado comprometido em concluir esse projeto que é vital para o desenvolvimento do estado do Piauí. A construção desse Porto de Luiz Correia é uma necessidade há muito tempo esperada pelos piauienses, especialmente no que diz respeito ao transporte de grãos, de cera de carnaúba, o escoamento da produção dos tabuleiros litorâneos e demais produtos produzidos na região e em todo o Piauí, como é o caso também do que foi anunciado, o minério de ferro, produzido em Piripiri hoje, que tem uma expectativa de mais de 20 anos de exploração, com mais de 5.000 toneladas de ferro por dia e mais de 100 caminhões também por dia, quando estiver trabalhando a sua carga máxima, gerando sim um desenvolvimento, né, sem descuidar da parte ambiental, que é uma grande preocupação, que deve ser bastante fiscalizada nessa preocupação com o meio ambiente, tendo em vista a riqueza da biodiversidade aqui da nossa região, né, que tem um delta em mar aberto, o estado do Piauí, nesse caso, que tem o menor litoral brasileiro. Então, há sim uma preocupação e nós, enquanto cidadãos, devemos cobrar, né, para que esse projeto de concretização desse porto, adequado à estrutura do litoral que nós temos, ela haja também dentro dos parâmetros ambientais esperados, para que a gente não possa perder as nossas belezas naturais e comprometer a biodiversidade e o ecossistema, né, existente aqui na nossa região. Então, espera-se que esse apoio do governo federal, do presidente Lula, que já foi anunciado, finalmente leve a essa conclusão bem-sucedida do Porto de Luiz Correia, uma missão bastante, mas bastante mesmo, desafiadora para o governador Rafael Fonteles. E aí a gente acompanha aí os desdobramentos dessa obra do Porto, que já está em estágio, né, avançado para essa primeira etapa e tem essa previsão de conclusão e entrega dessa primeira parte, como disse Rafael, para o dia 13 de dezembro. Vamos aguardar.